falar hoje sobre campo energético e tarô. A Elo trabalha com constelação sistêmica, constelação familiar, então ela vai trazer essa visão da constelação, né, que basicamente trabalha com os campos morfogenéticos, né? E a gente vai começar a falar aqui. Vamos começar, Elo? Vamos. Eu acho importante a gente esclarecer um pouco sobre o que é o campo energético, né? E algumas diferenças até de conceito do que é o campo energético, o campo mórfico e o campo morfoenergético. Isso. Que é mais que são várias definições Oi, da Elo, mesma coisa, mas por partes. seu som tá um pouquinho baixo, sua voz tá um pouco baixa. Está muito longe. Eu vou tirar esse som, É. vamos ver se funciona. E aí? Melhorou o som? Melhorou muito. Então vai ser fone mesmo. Então, vou repetir. Acho interessante a gente esclarecer para o pessoal a diferença do campo energético, do campo mórfico e do campo morfoenergético, para eles entenderem. Todos ocupam o mesmo espaço, mas cada um tem uma influência e uma definição do nosso trabalho, né? Na constelação familiar, por exemplo, a gente sempre vai trabalhar o campo morfoenergético. Agora, já no tarô, é o campo energético. É o campo energético. Então, quando a gente pensa em campo energético, né? São todas as informações que está comigo de acordo com a minha vibração, né? E esse campo energético, ele de certa forma, ele oscila um pouco, né? Ele vai mudar muito de acordo com o nosso humor, com o nosso estado, nosso sentimento, de acordo com aquilo que a gente está vibrando, né? Então, todo mundo tem uma frequência vibracional, né? Que é aquela que é a sua frequência, que é de acordo com a sua essência. Só que às vezes a gente tem muitas camadas, né? Que envolvem, né? E às vezes, vamos dizer assim, abafa essa nossa frequência, né? Então tem as camadas sociais, tem o nosso humor, tem o nosso sentimento, então tudo aquilo, nossos pensamentos, nossos sistemas de crença. E muitas vezes a gente fica difícil expressar aquilo que a gente realmente quer expressar, que é de acordo com a nossa frequência, por causa dessas oscilações, por causa dessas camadas, né? Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, pode elevar ou baixar a nossa frequência energética, tá? Então, basicamente, quando eu falo de campo energético, a gente está falando de informações, né? Porque as ondas, né? A gente está pensando que vem do mundo a partir de campo, de ondas de energia. As ondas, elas carregam informações com elas. E de acordo com as informações, elas fazem ressonância com outras informações, com outros campos, né? Então, esse papo de lei de atração, cocriação da realidade, é muito a partir a partir disso, né? Como que você está ressoando, né? Como que Sim. informação você está vibrando aí no seu campo energético. Sim. É totalmente isso. A nossa energia que a gente emite enquanto corpo vivo, tanto que a gente emite calor, a gente sente frio. Um corpo vivo ou morto, ele é completamente diferente, né? A organização das moléculas dele mesmo emite energia. Como você mesmo falou, essa energia está num campo físico. Esse campo carrega informações. E as Isso. informações que a gente ressoa, que a gente lê deste campo, atuam nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Então, o que a gente sente é também uma leitura do nosso ambiente. Porque a gente está em contato com ele, nessa troca de energia. Um corpo que não está com vida, ele não está trocando energia com o ambiente. Por isso que ele não tem os sentimentos.
tá? Falando bem do nosso trabalho, que é lidar com os sentimentos das pessoas. Do ponto de vista científico, a organização desses campos foi mais elaborada por um cara que chama Rupert Sheldrake. Você mesmo falou dele comigo Eu vou bastante. escrever o nome dele aqui. Rupert Tá. Sheldrake. Ele é biólogo, palestrante, escritor, parapsicólogo, tem 78 anos, está vivo ainda, está vivo, criando muitas coisas legais. E ele identificou uma coisa chamada campo mórfico. O que é o campo mórfico? Mórfico vem de morfis grego, que é forma, que tudo tem uma forma básica. Então, todos os sistemas de uma família têm a mesma forma. Isso está nos cristais, isso está nas plantas, nos seres humanos e ressoa no comportamento dessas famílias. Então, elas se comportam de maneira parecida. Enquanto forma física mesmo, a estrutura molecular de um diamante vai ser sempre a mesma em qualquer lugar do mundo. E também em forma comportamental. Como os macacos reagem, como um cardume de peixe se comporta, da mesma espécie, é similar no mundo inteiro. Nós, como seres humanos, também respeitamos essa ordenação mórfica. Então, a gente tem similaridades com a nossa família física e comportamental. E isso não é só uma questão de ser educado. A educação também vem, mas é uma questão do nosso padrão genético. Então, o nosso padrão mórfico na genética se chama morfogenético. Não sei se o pessoal está compreendendo. Deu para entender, gente? Assim, então a família, né, seus ancestrais, né, estão inseridos nesse campo morfogenético. Então, por isso que a gente às vezes não, né? A gente carrega padrões, né, dos nossos ancestrais, da nossa família, e se a gente não se dá conta, se a gente não se conhece, a gente fica ali no piloto automático, reproduzindo o padrão, porque aquilo é tão forte. É uma coisa que inconscientemente se reproduz, né? Porque você tá ali, você veio desses ancestrais, você veio dessa família. Então, você está reproduzindo esse comportamento. E esse é o campo morfogenético, né? Ou campo mórfico, ele usa as duas palavras, né? Que fala de forma. Então, quando a gente está no padrão aí familiar inconsciente, a gente sempre está acessando a mesma forma. Todo esse trabalho de autoconhecimento que a gente faz é justamente para parar. Não é que a forma ela vai se apagar, mas é justamente para a gente parar de repetir, de sempre acessar o mesmo lugar, a mesma forma. E aí a gente se conectar com aquilo que a gente veio desenvolver, né? Com a nossa frequência original, né? E usar esse campo morfogenético mais como uma força, mas não como uma coisa de repetição. Sim. E é importante você falar, Cris, sobre força, porque esse padrão de repetição na natureza não é só no comportamento humano ou animal, é um padrão molecular mesmo. Ele tem uma função básica, que é a sobrevivência. Então, se eu identifiquei que crescendo dessa forma, enquanto planta, eu sobrevivo, eu vou sempre crescer assim. E isso vai ser reproduzido por milênios, tá? Porque é sobrevivência da espécie. Essa é a nossa premissa básica. Essa individualização é humana. Nós, humanos, queremos uma vida nossa. A gente tem intelecto, a gente tem ego. Aí a gente pode entrar em todas as questões da psicologia. Essa necessidade de ser individual e ter as nossas vontades satisfeitas ou compreendidas, ou pensar sobre elas, é uma característica da nossa psique. O restante da natureza não tem isso. Então, ele não questiona esse campo. Não questiona. Ele não questiona fica no padrão. É como se fosse um carimbo. Esse carimbo está servindo para a minha sobrevivência, então eu vou continuar. Quando esse carimbo se altera? Quando a minha sobrevivência já não está acontecendo dentro desse padrão. Então,
mudou o clima, mudou o ar, mudou os animais à volta, dentro de uma savana, por exemplo, o comportamento vai se adaptar para um novo tipo onde prevaleça a sobrevivência do bando. A gente também é bando e a gente também quer sobreviver. Então, a gente colocou características do nosso comportamento para sobreviver. Só que não é só sobreviver fisicamente. Nós temos a necessidade de sobreviver socialmente Em e grupo. também dentro do nosso indivíduo. É. E aí que a gente busca muito compreender as nossas repetições de padrão para ver se elas preenchem essas 3 lacunas. Eu vou sobreviver fisicamente, eu vou sobreviver dentro do meu sistema e eu vou sobreviver interiormente. Geralmente, essa terceira via, que é o interior, entra em conflito com a sobrevivência social, porque é mudança de padrão. Uhum. E é aí que as pessoas chegam com muitos conflitos de padrão de comportamento familiar ou de comportamento social, falando, estão me cobrando alguma coisa que eu não quero exercer, mas essa cobrança é sobrevivência. Mas a gente pode mudar. Então é interessante assim, só resumindo um pouco, tudo o que você já falou. A repetição de padrão, na verdade, é uma forma de você sobreviver como indivíduo e no seu meio social. Então, por isso que a gente quer mudar, quer fazer algo aí muito nosso, muito individual, que tem aí, às vezes, a ver com o seu propósito, só que, ao mesmo tempo, você entra nesse conflito, nesse medo, esse receio, porque caso eu mudo a forma, vamos dizer assim, dá uma sensação de não pertencimento, de não sobrevivência. E isso é uma coisa muito inconsciente, gente. Isso tá assim, ó, por baixo de várias camadas, né? Tanto que a gente fala, eu quero isso para minha vida, só que a gente não manifesta. Porque inconscientemente a gente não consegue sair dessa forma, sair desse padrão. Ele coloca a gente em conflito. Então, por isso que se conhecer, autoconhecimento da terapia ajuda muito. Às vezes é muito difícil a gente sair de um padrão que é muito enraizado na nossa família. Como mudar isso, Lívia? Elô, fala um pouquinho. Basicamente, a gente tem um conflito de sobrevivência. Se eu quebrar esse padrão, eu vou morrer. E tem o conflito de estar em traição com esse bando que sobreviveu até agora, neste comportamento, mas a nossa vontade individual. Porque enquanto ser humano, a gente tem essa vontade. Essa vontade é importantíssima. Ela nos mantém pulsando e vivo. Como que a gente resolve isso? O primeiro passo é buscando terapias ou ferramentas que te deem a certeza que você vai sobreviver mesmo com a mudança. E qual que é o grande chave? Mental, né? Você não por está uma desconstrução mental, é importante. Uma desconstrução. Quando que isso acontece dentro de você? Quando você sabe, quando você entende que o seu papel, a sua pulsão de modificar um comportamento, na verdade, está correspondendo à sobrevivência do bando, sim, mas na via da adaptabilidade, entendeu? Por isso que a gente fala das ovelhas negras. O que elas fazem? Elas trazem oxigenação para o bando. Elas estão em conflito com o pessoal que está ali, ó, carimbando a mesma coisa. Elas estão em conflito com elas mesmas, porque elas não concordam com aquilo, mas não sabem fazer diferente. Mas a função delas dentro do sistema é mantê-lo vivo, e isso requer adaptação ao meio. A natureza tem uma linha timeline muito mais demorada do que a nossa humanidade. Então, uma árvore, um animal ou um mineral, então, a mudança que ele precisa fazer na sua estrutura demora muito tempo e muitas gerações para ele se adaptar e continuar sobrevivendo. A nossa mudança é praticamente de geração em geração agora. Se a gente agir mais rápida, nossa mãe, a gente vai morrer
de tristeza, de solidão, de angústia, entendeu? A gente vai acabar enquanto espécie se a gente não se permitir a mudança. Mas é É complexo totalmente pensar diferente. nisso, né? É bem complexo. Então, assim, Lívia, essa mudança assim, é uma desconstrução mental, primeiramente, para a gente primeiro se acostumar com a ideia, mas assim, às vezes passa pelo emocional, passa pelo físico, né? Porque toda mudança, quando você muda, às vezes é tão enraizado que vai para o físico, né? Impacta assim. Então, é um processo. Cada um tem seu tempo, né? Não É. tem uma fórmula de que tal terapia vai funcionar. É um processo que aos poucos vai desconstruindo. É interessante, assim, falar um pouquinho também, agora, a gente falou bastante, isso tem muito na constelação, né? Isso que a Elo apresentou, né? E eu queria falar também um pouquinho como isso tem a ver com o tarô, né? Porque aí seria, no caso, o campo energético, né? Sim, O campo, mas tem muito a ver. ele é muito mais fluido, né? Porque o morfogenético, ele é uma estrutura que tem a ver com Sim, suas ancestralidades, os seus padrões. E o campo energético, ele é mais fluido, ele oscila mais, né? E ele pode estar com uma vibração mais elevada de acordo com seus pensamentos, com seus sentimentos, né? De como que você está ali cuidando da sua rotina, como você está estabelecendo seus limites também, né? Porque a gente fala, elevar minha vibração, elevar minha energia é apenas pensar positivo. Não é só isso, gente. É uma coisa assim que também é coisa prática. Como que você se alimenta, como que você dorme, como que você cuida do seu físico, se você consegue falar não para as pessoas, se você consegue estabelecer seus limites, tá? Porque isso influencia sim na sua energia, né? Se você não dá limite, se você não fala não, você é constantemente invadido pelo outro, né? Então aí que tem os ataques energéticos, é isso. Na prática é isso. Você às vezes não saber também dizer certos nãos. Então o campo energético ele oscila mais, ele sempre tá trazendo também às vezes muitas coisas que são inconscientes, né? Num jogo de tarô, agora a gente pode falar acho que um pouquinho da forma como a gente atende, Elô. No jogo de tarô, o tarô ele vai funcionar como se fosse um raio-x, né, do momento. Então, quando você coloca ali as cartas, né, elas vão. Então, imagina só: tem o meu campo energético como taróloga, vai ter o campo energético da pessoa que vem se consultar comigo, e o jogo de tarô ele é como se fosse um terceiro elemento. Ele é um terceiro campo energético. Então, tem as informações do meu campo, as informações do campo da pessoa. E aqui tem a questão em si, né? A intenção do jogo. Mas esse jogo ele vai passar também pela uma leitura minha, uma interpretação minha. Então, cada pessoa, cada tarólogo, ele vai ler de uma determinada forma, né? Porque cada um tem os seus padrões, os seus conhecimentos, a sua bagagem. E às vezes a gente tende a procurar um profissional, isso às vezes é uma coisa até muito inconsciente, a gente se afina geralmente com quem consegue ressoar melhor com a gente, né? Então uma coisa que às vezes aquela pessoa pode passar para você, tá? Então, por exemplo, eu como taróloga, por exemplo, aparece uma pessoa que eu falo, nossa, será que eu vou conseguir atender bem essa pessoa? A gente sempre consegue, né? Se essa pessoa veio até você, se essa pessoa aparece para você como cliente, com certeza você tem ferramentas, bagagem para atender essa pessoa do jeito certo. É você que tem que ser, né? Então tem uma troca aí, que não é apenas o tarô espelhando aquilo que o consulente, aquilo que o cliente quer, mas tem uma leitura da pessoa, tem a leitura do profissional. Então tem uma intersecção, um cruzamento aí de informações, né? Então isso que torna uma leitura de tarô com determinada pessoa tão única, né? Isso que é o interessante.
Então, às vezes, por exemplo, se eu vou fazer uma constelação com a Elô, vai ser de uma forma. Ela vai me trazer algo, ela vai me trazer o olhar dela. Né? A gente vai cruzar aí certas informações, vai ter essa troca. E do tarô é a mesma forma, né? O tarô ele vai espelhar ali o que a pessoa, às vezes, não está conseguindo perceber nela. São elementos inconscientes. Mas o jeito que essa informação vai ser passada, vai ser traduzida, né? Pega muito da bagagem do profissional em si. Então é muito interessante essa troca, essa intersecção aí de campo energético e essa troca de informações. Sim, com Deu para certeza. entender, gente? Olha, para mim ficou super claro, Cris. E eu diria ainda que o tarô, ele é uma ferramenta de leitura desse campo, através dos símbolos. E por que ele faz sentido? Porque pessoas com muita sensibilidade, ao longo de milhares de anos, foram reconhecendo os símbolos dessas energias que compõem o campo energético. E conseguiram maximizar, né, em desenhos que geram a mesma interpretação, mas que é comunicada de diferentes formas por cada profissional em qualquer lugar do mundo. Por quê? Que são os arquétipos. Pelos arquétipos. O campo energético, ele não tem espaço e tempo definido. Ele só está ressoando. Só Então, está ressoando, exatamente. Quando você tem uma pessoa, você está atendendo uma pessoa, ela tem um campo energético, ela tem a intenção dela, que provavelmente é algo que a preocupa. Por que eu digo que é algo que a preocupa? Porque quando você está pré-ocupado, né, com seu coração e sua mente ocupado em algo, você está emanando energia para aquilo. Então, aquilo é mais fácil de ressoar. Não adianta eu estar com um problema muito grande no meu trabalho e abrir um tarô, acredito, né? E querer saber, sei lá, sobre uma viagem que eu possa fazer daqui 3 anos. A conexão vai vir dessa energia que eu estou emanando. Porque eu sou um corpo vivo e eu estou em conexão com aquilo que está vivo. Essa informação que eu estou emanando, ela é captada pelo campo do tarô. E ela é exatamente por você. E por que o seu campo é importante? Porque você está treinada a, além de interpretar aquelas cartas, perceber o outro. Alguém falou aqui que se sente muito acolhida por você no atendimento. Esse acolhimento é o quê? É você ler não só o tarô, mas ler ler o coração dessa pessoa, literalmente. E aí, por um movimento bem consciente de equilíbrio, você vai trazer argumentos e falas que tentem amenizar essa preocupação dela. Não é que você vai mentir de forma alguma, mas você vai trazer a informação que ela está buscando. É do tipo, chave e fechadura, sabe? E a sua interpretação sempre vai ter a ressonância desses campos. Porque está conectado. É como se você dividisse a preocupação com ela, mas conseguisse acessar no entorno dela os símbolos que estão com as respostas que ela procura. Essa intersecção de informação. Exatamente. Essa intersecção se dá pela mistura dos campos energéticos. Você divide com ela uma coisa que está ressoando e você tem a leitura do entorno. A informação está lá. Você não inventa, mas você tem a capacidade de leitura. De ler. Uma pessoa que não sabe tarô não vai ter a percepção de leitura. Exatamente. Então, quando a gente fala de tarô, vira uma intersecção de campos. E essa intersecção vira um terceiro elemento, né? Que tem essa conexão. E aqui, 2 pessoas me perguntaram aqui se num dia muito bom de quem está lendo o tarô influencia o jogo. Se eu estiver num dia ruim, ansiosa, esperando uma resposta, vai influenciar o jogo? Então, foi gente diferente aqui a pergunta, né? A Dani perguntou se num dia, por exemplo, se eu não estou num dia bom,
e eu vou atender, se isso vai influenciar no jogo, vai. Vai porque eu não vou conseguir me conectar com a pessoa, eu vou estar preocupada com questões minhas e eu vou estar sendo um canal, conseguindo ser um canal ali para conseguir ler de uma forma mais limpa, né? Então, sim, afeta. Se você não está num dia tão bom, abrir um tarô afeta sim. E foi isso que a Elo falou, de estar pré-ocupado, né? Você tá ali, tá tão com uma questão tão assim, pesando em você, está tão ocupada com aquela questão. Se você vai abrir o tarô para você ou para outra pessoa de um outro assunto, às vezes você não consegue estabelecer essa conexão. Você já está com outras coisas. Então, a Lívia aqui perguntou, se eu estiver em um dia ruim ou ansiosa, esperando uma resposta, vai influenciar no jogo? Aqui a Lívia está perguntando como cliente ou consulente, né? Então, por exemplo, sim, influencia no jogo. As cartas, elas vão mostrar que às vezes você está mais preocupado do que deveria, né? De que o problema às vezes está com uma proporção maior. Então, vai refletir muito o seu estado emocional nas cartas. As cartas, elas vão mostrar isso, tá? O tarô, ele faz essa leitura do momento. E aí, uma coisa que é interessante, né, que eu estava até falando com a Elo antes quando a gente estava combinando sobre essa live, muita gente pergunta se tarô é previsão do futuro, né? E é interessante, assim, perceber que o tarô, né, como ele faz essa função de ser um raio-x, ele não vai dar uma previsão fatídica do futuro, que vai acontecer isso e aquilo, não tem como mudar. E isso gera até um certo medo das pessoas em relação ao tarô, achando que vai aparecer uma bomba aí no jogo, uma coisa horrorosa. Mas assim, gente, o tarô, ele nunca vai mostrar alguma coisa que você não consiga lidar ou alguma coisa que você não esteja pronto. Sempre vai mostrar uma informação que você está pronta para lidar. É uma informação que você está ali, que às vezes você já pode estar consciente, mas ainda não está. Mas o tarô, ele vai dar essa função de te dar clareza, te dar orientação. Então, assim, o tarô, ele vai, sim, refletir coisas do momento. E é no momento, é no muito presente, de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que a gente vai formando as probabilidades de futuro, as tendências. Então, o tarô, sim, ele mostra uma tendência futura com base do presente. Então, justamente mostrando essa tendência, né, tendo essa orientação, você pode do tipo, tá, e tendo essa leitura, eu posso saber o que eu preciso mudar, o que eu preciso mudar de atitude, para construir uma outra tendência, uma outra probabilidade de futuro. Sim. Né? Uma coisa super interessante é pensar que, como a gente falou, o campo energético, ele não está atrelado a tempo e espaço. Mas existe um campo, existe um conjunto de informações para trás, que é o que a gente falou do campo morfogenético, né? A história da nossa família, etc. A história das nossas ações. Existe o presente, que é a vivência que a gente está tendo do acúmulo de toda essa experiência, e existe o futuro. Onde está o futuro? O futuro é aquilo que essa experiência vai gerar caso ela não seja modificada. É um caminho. Caso ela permaneça. Exatamente. Se eu continuar exatamente como eu estou hoje, qual que é o futuro? Aí sim a gente tem uma ideia de previsão. Só que acontece que essa previsão, ela é uma previsão, ela não é uma visão do futuro. Ela é só uma leitura de onde vai dar aquele comportamento. Por isso que é uma ferramenta importantíssima. Isso. Uma tendência, gente. De mudança de postura. Né? Uma mudança de postura, exatamente. Então, o tarô, ele vai te dar uma probabilidade, uma tendência, não uma sentença futura do que vai acontecer isso. Então, desconfiem se vocês
se depararem com isso? Essa ideia de tendência e não de sentença é importante para a pessoa absorver que ela tem condições de mudar de postura, sim. Mas aonde está o grau de dificuldade, né? Aonde está? Por que algumas coisas ela consegue mudar muito facilmente, outras coisas ela não consegue mudar? Porque ela está carregando com ela toda a informação do passado, dos campos, né? Então vamos colocar assim, das vivências passadas, não só dela, mas da família e dos grupos sociais a qual ela pertence. E então, aí entra... E aí entra, gente, o que a Lô vai falar, que é o campo morfogenético, que é esse campo atrelado a todas as vivências, ancestralidades, né? O tarô, ele vai acessar esse campo energético aí, que como se fosse essa camada, a primeira camada, né? Que o que está espelhando aí no seu presente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e elementos aí que estão inconscientes. Então, por isso que é difícil, às vezes, mudar, porque tem um campo morfogenético. E aí ela vai falar um pouquinho como funciona na constelação. Por exemplo, a Cris vai fazer uma leitura de tarô e ela fala, olha, essa relação não vai funcionar. Você está numa relação que não é boa para você, e ela é indigna, e você, do jeito que está, não existe respeito nessa relação amorosa. Uhum. Aí você vai pensar assim, putz, como eu mudo? Como eu mudo meu comportamento? Eu já tentei de tudo. Por que é tão difícil mudar? Essa dificuldade pode estar atrelada a informações lá do passado, do seu sistema, do seu campo morfogenético, que você vem carregando e não sabe, e não percebe. Entendeu? Aí a constelação vai fazer o quê? Uma leitura desse campo para trás e falar, olha, você está identificada com padrões de comportamento que aceitam um tratamento indigno das suas ancestrais. Aí você fala, puxa, as minhas ancestrais eram mulheres fracas? Não. Vamos lembrar de sobrevivência. Naquele momento fazia sentido se comportar daquele modo. Naquele momento, obedecer um homem que era grosseiro, era hostil, garantia a sobrevivência do clã. Tudo bem. Viemos desse lugar. Hoje em dia, isso não faz sentido mais. Então, eu posso abrir mão deste comportamento. Eu não só faço como eu devo. Por que eu devo? Porque eu me sinto totalmente desconfortável nele. Vocês entendem? Uhum. Como o próprio campo te dá o problema necessário para você resolver e manter o clã funcionando. Aí a constelação vai te mostrar de onde vem esse problema lá atrás e fazer uma harmonização para trás. Daqui para frente, você vai o quê? Conseguir tirar essa mochila. Tipo, opa, eu não preciso mais me comportar dessa maneira. Você vai mudar automaticamente de comportamento? Não. Isso é autorresponsabilidade sua. E aí, a Cris pode me corrigir se eu estiver errada, mas o tarô vai te o quê? Administrar ferramentas, direcionamentos de posturas que você pode adotar para ter novos resultados. Entendeu? Sim, e eu acho que o tarô ele faz uma coisa muito interessante, que ele aponta, às vezes, a causa. Então, tem muitas vezes que essas questões de relacionamento, por exemplo, às vezes dá para você identificar, né, certas causas, né? Então, teve um atendimento que eu fiz, foi semana passada, né, que eu cheguei com uma pessoa que ela estava muito identificada com a dor da separação dos pais. Então, ela só estava atraindo pessoas indisponíveis, né? Então, era sempre pessoas que iam mudar de cidade, mudar de país, porque ela estava muito identificada com a separação dos pais. Isso doeu tanto que ela estava reproduzindo. Então, a gente conseguiu identificar isso no tarô, né? E assim, esse processo de mudança depende muitas vezes do grau que a pessoa está se empenhando na mudança, né? No estágio que ela está, porque às vezes uma conversa que você tem pode ajudar você a cair muita ficha. E às vezes é aquilo que você precisa para ter uma nova percepção e mudar. Mas às vezes a consulta de tarô
pode te despertar nesse nível que, sim, você pode mudar tendo só apenas consciência da questão. Mas às vezes não. Às vezes você precisa de algo mais profundo, como uma constelação. Você precisa de algo que mexa mais. Às vezes é uma terapia corporal que você precisa, depende do caso. Mas é muito assim do quanto você já está no ponto para fazer alguma mudança. Depende muito do estágio que você está. Mas o tarô ele sempre vai trazer essa clareza. E ajuda você a identificar onde está pegando, o que está acontecendo. E aí, se apenas a consulta de tarô, não, apenas você ter o contato com a informação, né? Vai te ajudar você a ter uma consciência e aquilo mudar, aí depende do estágio da pessoa. Sim. E a consciência, né? Esse estágio, ele vem muitas vezes pela repetição da informação. Você, com certeza, as pessoas chegam em você diz alguma coisa, elas falam, nossa, eu já ouvi isso tantas vezes e só agora fez sentido. O que é fazer sentido? Agora eu senti, agora eu tenho um preparo para sentir. Aí, de novo, começou a sentir, começou a ressoar uma nova frequência, sentir diferente, e aí você pode modificar o seu campo energético, porque ele é formado a partir dos sentimentos que você emana. Mas essa trama, ela é muito particular de cada um. Às vezes a pessoa está muito apta para uma informação e para outra vai demorar anos. E ela não consegue, né? A informação está ali, mas às vezes a ficha não cai. A ficha não cai. Então, isso é muito interessante, porque eu sempre gravo a consulta, né? E envio para a pessoa, caso ela queira rever. Isso é muito legal, porque eu mesma, das vezes que eu fui fazer meu mapa astral com algum astrólogo, às vezes que eu relia, tinha coisa que eu falava assim, nossa, é isso, sabe? Eu só conseguia entender depois de um tempo. E isso é muito interessante, gente, porque às vezes, durante uma consulta de tarô ou durante uma constelação, aquilo não vai fazer o mínimo sentido para você. E você vai precisar de um tempo para a informação decantar em você, né? Para a ficha cair e aí sim as mudanças acontecer. E às vezes é um processo mais lento. Sim, para você digerir, né? Você tem que atravessar muitas estruturas. Mas qual é o grande pulo do gato nesse tipo de abordagem, né? Do tarô, da constelação, de algumas outras técnicas que trabalham dentro do campo energético, né? Seja o campo energético para diante, como o tarô, ou o campo energético para trás, como a constelação, na maior parte do tempo, mesmo que eles saltem de um para outro de vez em quando. É que quando o seu campo energético está aberto, você está predisposta a acessá-lo e tem alguém que sabe ler este campo ao seu lado, que no caso é o profissional, a informação vem de uma maneira que você recebe muito melhor. São as palavras certas, é a imagem certa. No caso do tarô, é a profundidade dos arquétipos, né? Que vai lá, busca uma energia de milhares de anos concentrada numa imagem que te faz entender qual é o comportamento que você está tendo e o que ele vai gerar no seu futuro. Exato. Então, é muito interessante que não é algo que você diga, eu consigo acessar meu campo sozinho. Óbvio, você nem acessa o seu campo, você já está nele e você cria ele. O que qualquer um de nós, né, não consegue geralmente fazer sozinho, isso requer acho que um grau de conhecimento e autoconhecimento muito grande. É fazer essa leitura do campo livre dessas amarras do seu campo morfogenético, que está te mandando ter sempre a mesma ação. Exato. Mas assim, uma coisa prática que você pode fazer é simplesmente observar a sua vida. Que coisas que acontecem, que coisas para você acontecem muito fácil, que outras coisas não acontecem de jeito nenhum e você deseja, você fala, não, eu quero isso, mas não acontece com outras pessoas, não, acontece comigo não. E que tipo de pessoas estão na sua vida. Só de você
fazer esse 360 para a sua vida já diz muito aí das suas crenças, né? Das informações que estão no seu campo. E a Dani comentou assim: estou com uma questão, Cris. Ouço 1000 vezes a informação e a ficha não cai, a chave não vira. Então, Dani, às vezes precisa ir para uma coisa mais corporal, precisa ir para o físico. Né? Tem muita informação que fica cristalizada no nosso corpo. A gente precisa, às vezes, de uma coisa mais potente, mais forte, que às vezes só o mental, às vezes, não dá conta. Então, às vezes eu até aconselho, eu dou dicas, né, de terapias corporais ou mais físicas, né, caso a pessoa precise. E tem outra pessoa que perguntou aqui como funciona esse estudo da constelação. Peraí, a Dani, que a doença psicossomática é esse lugar do físico. Quando a sua mente, o seu inconsciente não encontra uma forma de você ler, de você entender um problema, provavelmente ele vai para o físico, porque aí você vai ter um outro tipo de busca. Então, acho que o que a então, falou, Dani, vale muito no seu caso, às vezes é legal você tentar uma terapia mais corporal. Fazer algo mais corporal, seja yoga, tem Kundalini Yoga, tem a terapia tântrica, tem... enfim, tem várias. Tem Amani. No dia a dia, tem como mudar esse campo? Sim, Lívia, tem com os hábitos. São os hábitos. Sim. O que você consome de informação, que você lê, que tipo de coisas você ouve, que tipo de pessoas você se relaciona. Como que são seus hábitos no seu dia a dia? Os hábitos mudam, ajudam a mudar. Mas às vezes precisa mais. O seu sentimento sobre as coisas. Como você se sente em relação a tais pessoas ou tais grupos? Se você se autoavaliar e falar, eu estou aqui fazendo o quê? Estou gostando, não estou, estou cumprindo tabela, estou visitando minha sogra todo domingo porque precisa ser assim, mas eu não estou feliz, eu queria estar em casa lendo um livro. Os seus hábitos, como a Cris falou, e o sentimento que você tem a fazer uma ação diz sobre ela, diz a energia que ela está criando. E o seu campo energético é a soma de todas essas energias. É muito importante a autoobservação. Eu recomendaria um diário para quem quer mudar de energia. E para você entender como você se sente diante de situações específicas. Um processo que eu já sei. Como você se sente ao pagar uma conta? Mal ou bem? Você está puto de estar pagando contas ou você já entendeu que aquilo faz parte da sua independência e para você se manter independente, você precisa daquilo. Então, a sua visão, não é que eu goste de pagar contas, mas eu já entendi que faz parte. Então, eu parei de brigar. Isso é importante, foi um processo para mim, de mil e outras coisas no meu dia a dia, que eu brigava muito e eu entendi que faz parte do dia a dia que eu quero ter para mim. E assim, com pessoas com que você convive. Às vezes é interessante observar, né, fazendo um diário, que sentimentos tal pessoa desperta em você. Então, por exemplo, você está no trabalho, tem uma pessoa ali que você não se afina muito, que o seu santo não bate. Não me sinto bem onde eu estou trabalhando, a energia é muito pesada. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali que você não gosta. Por que você não gosta dessa pessoa? Que situação? Que tipo de sentimento, que tipo de contexto aquilo se apresenta para você e como que você reage? Então, aí você vai observando os padrões. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa no seu trabalho que é muito autoritária. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa é autoritária, ela manda, ela te distrata. E aí você começa a observar como que você está reagindo a isso. Será que você está sendo muito passiva? Você também não está estabelecendo os seus limites? Quando essa pessoa ela manda você fazer alguma coisa, diz que seu trabalho não está bom, você se sente como? Você acha que aquilo que ela está falando é uma verdade? Porque aí você está recebendo esse, vamos dizer, esse ataque energético, né? Então você tá aquilo está te desvalorizando. Então isso cria um sentimento de desvalorização. Então, na verdade, às vezes essas pessoas que estão na nossa convivência,
elas apenas estão refletindo um estado que é interno, né? E elas só estão afirmando um jeito que a gente costuma reagir. Então, sim, antes de eu começar a trabalhar com tarô, né, uma coisa que eu fiz assim nos meus últimos trabalhos foi muito perceber como que eu estava reagindo a certas situações de trabalho que para mim eram muito desafiadoras. E em vez de às vezes ficar só reclamando do tipo, o que eu posso fazer de diferente nessa situação que eu estou deixando de fazer? Porque às vezes, quando você começa a mudar o olhar e agir de um modo diferente, às vezes aquela situação ela se dissolve. Justamente por você agir diferente. Então é isso, Lívia. Às vezes tá faltando você colocar limite, às vezes você mostrar mais confiança, né? Justamente para essa ressonância com essa pessoa não ficar reproduzindo o mesmo tipo de situação. Então, isso de você ter uma ação diferente, né? Reagir de outra forma, perceber como aquilo está impactando. O que essa situação diz a respeito de você? O que essa pessoa diz a respeito de você? Porque ela está na sua vida, ela está no seu trabalho. Que lado seu, que aspecto seu que você não está percebendo que aquela pessoa reflete? E pode ser uma forma polarizada. Tá? Não precisa ser uma forma semelhante, uma forma polarizada. Então é isso. Muito legal, Cris. E uma coisa importante da gente se manter firme, por isso a gente falou do diário, e alguém aqui para cima perguntou do diário, é porque você vai entender a repetição disso, e aí você vai ter a certeza do que a gente está falando aqui, que às vezes parece um pouco etéreo, mas o campo energético, ele é uma repetição, ele é um carimbinho. Então, o de amanhã vai ser muito parecido com o de hoje, porque ele é só uma expansão. Para você entender, porque não é que está vindo de fora um ataque, ou vindo de fora um elemento completamente novo e desestabilizando o campo energético. Está ressoando. O nosso campo energético não funciona assim. Ele é de dentro para fora. E esse ressoar é o que nós estamos emitindo. Então, como mudar isso? O primeiro passo é a autoobservação. Porque, às vezes, você pode mudar essa pessoa no seu trabalho, que é mandona, e você vai migrar essa mesma ressonância para alguém dentro de casa que vai ser mandão também. Entendeu? Exato. É uma frequência que você está emitindo, que está se materializando, vamos dizer assim, que você está enxergando num chefe. Eu, por exemplo, já percebi, já demorei para cair as fichas sobre a rebeldia. Eu era rebelde com tudo e com todos o tempo todo. E eu nunca achei que eu fosse isso. Eu achei que era um comportamento em relação aos pais. Mas quando eu fui fazer o meu diário, fazer minha autoanálise, eu entendi que me rebelar com tudo e com todos era um grande problema para mim. Porque eu não mantinha relações com mentores, que é o necessário para o crescimento. Eu estava de igual ou eu era mentora. Mas para o meu crescimento, para alguém me puxar, eu não permiti essa figura na minha vida. Tive que mudar muita coisa interna para conseguir agora aceitar a experiência alheia. E foi uma mudança incrível, muito dura e incrível. Recomendo a todos. Então, a autoobservação é um passo muito importante. Mas ferramentas, de novo, né, como as que a gente trabalha, o tarô, a constelação, até outras terapias, elas adiantam o seu processo muito rapidamente. Ao invés de você ficar meses tentando perceber todas as pessoas mandanas da sua vida, provavelmente o tarô vai te falar assim, você precisa se autorresponsabilizar e não buscar por um opressor, por exemplo, talvez às vezes para se vitimizar, enfim. Não estou dizendo isso de você de forma nenhuma, mas é porque as ferramentas agilizam o processo. Em vez de você fazer a trilha, a caminhada longa, você pega o bonde, sabe? Pega o bonde, você tem mais clareza do que está se passando. Então, é isso. Quando alguma coisa por dentro, isso tem muito a ver com sincronicidade, tá, gente?
Quando Sim. alguma coisa por dentro que a gente já está pronto, já está pronta para estar consciente, ou estar consciente, ou fazer algum tipo de mudança, algum tipo de transformação, aquilo vai manifestar no externo. Vai. Então é muito interessante você perceber essas relações, essas pessoas, essas situações. Se é algo que te incomoda, é porque assim, já está na hora de você fazer uma transformação de atitude. Já está na hora de você estar consciente de algum tipo de padrão. E você não está mudando. Então aqui fica ali repetindo na sua vida, aquele padrão fica repetindo porque você não fez essa mudança interna. Então, assim, é tudo. E se acontece, né, coisas boas, se coisas boas começam a acontecer na sua vida que antes não aconteciam, porque você já está fazendo essa mudança e está refletindo externamente. Aqui, a Dani precisava dessa live. Ana Correia, tirei uma carta ontem, 8 de copas, entendi o recado, mas fiquei bem triste. Então, Ana, 8 de copas, eu não sei qual que é a pergunta que você fez, mas ele tem muito uma coisa assim, às vezes tem coisas que a gente precisa abandonar, porque na verdade aquilo não preenche mais a gente. Quando as coisas às vezes parecem que tá tudo bem, mas no fundo aquilo não preenche, é meio vazio. Então, é você ir atrás de uma coisa que te satisfaça. Ai, que incrível. Viu como eu falei, gente, que a ferramenta é o bonde? Ao invés de ficar procurando muitas respostas, É isso aqui, ó. ferramentas como o Tarot trazem de forma bem esclarecedora um ponto, né, muito específico. Esse 8 de copas que ela falou. Todas as taças, elas estão aqui tão montadinhas, né? Tão bem organizadas, né? Só que essa pessoa aqui, ela tá de vermelho. Vermelho é uma cor ativa, né? É uma cor de ação. Ela tá saindo fora, ela tá abandonando. Porque isso, por mais Vazando. que certo pareça, não faz mais sentido. Então, às vezes, assim, você tá numa relação que tá legal, mas é confortável, mas aquilo virou uma rotina e por mais que não tenha nada tão errado, aquilo não te preenche mais. Você tá num trabalho que é bacana, paga bem, mas você não tem mais paixão por aquilo. Aquilo não te preenche, você vai lá e sai fora. E às vezes você precisa fazer esse movimento de abandonar. Então, não é tão triste assim se você pensar. Ana, e assim, a tristeza é muito boa, sabia? Porque a tristeza mostra que você tomou consciência de uma informação. Se você se mantivesse igual, não seria consciente. E tudo bem ficar triste, tudo bem olhar com um certo apego para alguma realidade. Às vezes a gente fica triste de acabar uma coisa ruim, que também pode ser um pouquinho de medo do que vai à frente. Mas é muito legal, gente, usar essas ferramentas para o autodesenvolvimento e para orientar novas posturas de vida. Não fiquem batendo a cabeça, como todo mundo já ficou e eu muitas vezes. São ferramentas como essas que nos orientam de forma consciente. Ou Tomar seja, consciência. consciência Exatamente. do que para onde a gente está indo. Vamos ver aqui, Exatamente. pessoal. Gente, está terminando o tempo da live, tá? A gente tem mais 3 minutos. Ah, que legal, pessoal. Acho que gostaram aqui. Esse assunto, gente, é muito vasto, muito grande e muito a gente pode se aprofundar, complexo. né, Cris? Mas se vocês quiserem. Mas acho que uma palavra-chave, uma coisa essencial para levar disso é que o campo energético ele é um espelhamento do que está acontecendo no seu coração. A questão é, você manda no seu coração 100%? Não. Tem influências da família, tem influências do mundo social e tem influências genéticas. Mas elas são influências, estão sob a sua responsabilidade. As ferramentas podem te ajudar a organizar o que está interno. Mas Trazer mais clareza. Trazer clareza.
E observe os padrões da sua vida. Aquilo que sempre se repete, aquilo que não acontece de jeito nenhum, por mais que você queira, e que tipo de pessoas estão sempre presentes. Isso diz muito a respeito das informações, das suas crenças, do seu campo. É só Sim. você ver os padrões. Observe o que está ao seu redor. As coisas que você atrai, as coisas que acontecem com facilidade na sua vida e as coisas que não acontecem. E a observação é importante porque tem muita coisa. Ah, Lívia, desculpa. Tem muitas coisas acontecendo, mas para onde os seus olhos se direcionam? O que você reconhece como bom Exato. ou ruim na sua vida? A mudança de É, consciência não muda o seu entorno, mas muda o que você enxerga sobre ele. onde E você aí, coloca atenção. exatamente, aí você colocou atenção naquilo e você fala, nossa, eu tenho muitas coisas boas nessa área aqui que eu não estava enxergando. Aí você começa a ressoar como eu tenho coisas boas na área profissional, por exemplo. E aí que vem aquela palavrinha mágica chamada gratidão, que ela retroalimenta. Aí você viu uma coisa boa, ela vai o quê? Crescendo. Se você só vê Crescendo. uma coisa ruim, cresce também. Onde a gente coloca Então, atenção, aumenta, energiza, né? Então, tudo que a gente coloca é, atenção, seja problema, seja num algo bom, né? Então, se a gente muda também a nossa forma de olhar, como a gente está olhando alguma coisa, essas mudanças vão acontecendo. Então, é saber também filtrar o nosso olhar. Bom, a live vai ficar gravada assim. A gente tem 1 minuto. E é isso, gente. Quem quiser se consultar com o tarô, me mande mensagem. Quem quiser vai fazer partir. constelação, manda mensagem para a Elô, que a Elô é maravilhosa, minha consteladora. Obrigada. E a Cris é maravilhosa, gente. A Cris é um poço de sensibilidade. Vamos, inundem ela de mensagens, porque ela Pois é, nasceu para isso. Lu em peixes. Obrigada. Bom, é isso, gente. Boa noite. Que bom que vocês gostaram. Vai ficar gravada, vai estar lá no IGTV. Depois, quem não conseguiu ver, assiste. Tá bom? Beijo, Então, gente. beijo, Tchau, obrigada, tchau. pessoal. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada a todos.